Um bom dia do Senhor a todos. Vamos ao momento do estudo da Palavra de Deus. Peço aos irmãos que abram a Palavra de Deus em Romanos capítulo 5. Iremos ler apenas verso 12 como um texto base do nosso assunto de hoje. Romanos capítulo 5, verso 12 apenas. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nesse momento, Senhor, nos debruçaremos em Tua Palavra, com a intenção de compreendê-la, entendê-la e aprender, ó Senhor, mais da Tua Palavra, porque revela mais a respeito de Ti, do Teu ser, da Tua natureza, bem como também da Tua vontade, Senhor, dos Teus planos para a nossa vida. Pedimos ao Senhor, Deus, que por Tua graça abra o nosso entendimento, dilate nosso coração, prepare a nossa alma, Senhor, para receber a Tua verdade. Que tais verdades, ó Senhor Deus, nos alimente a alma, Senhor, e o coração, nos fortalecendo, nos revigorando, nos avivando, Senhor, nos fazendo crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que possamos, ó Senhor, crescer, Pai, em Cristo. Sabemos, ó Senhor, que o assunto que estamos tratando não é fácil, Senhor. Há uma certa densidade, uma certa dificuldade, Senhor Deus, para compreendê-lo, mas é extremamente necessário, Senhor Deus, que compreendamos. É um assunto de suma importância, Senhor, para a nossa compreensão, para o nosso entendimento mais profundo a respeito do Evangelho, Senhor. A respeito da obra bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. E visto que é a Tua vontade, Senhor, que nós compreendamos, que nós entendemos, que nós creiamos, Senhor, no Teu Santo Evangelho, para a Tua glória e para o nosso bem, por favor, Senhor, nos conduz em fidelidade a Ti. Abre nosso entendimento para compreendermos tais verdades. Abençoa-nos, ó Senhor, com a Tua presença. Nos capacita, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, a falar, a ensinar esse assunto, Senhor, com clareza, com simplicidade, de maneira que todos aqui presentes possam compreender, Senhor, entender, então crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que possamos também desenvolver, Senhor Deus, em toda boa obra e crescer em piedade. Para a glória Tua, nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do nosso estudo hoje pela manhã é Pacto das Obras. O Pacto de Obras. Pacto de Obras. Semana passada nós iniciamos o estudo a respeito desse assunto, né, a teologia bíblica na perspectiva batista reformada. A teologia bíblica, ela é um assunto, né, e dentro desse assunto há algumas linhas teológicas que pensam diferente. Mas nós estamos tratando desse assunto segundo a perspectiva da nossa fé, do que nós cremos,
que é batista reformada, né, de acordo com a Confissão de Fé Batista de 1689. Semana passada nós trouxemos algumas definições a respeito do que é teologia bíblica e resumimos todo o assunto da teologia bíblica, né, trazendo e mostrando aos irmãos o enredo de toda a história da redenção. Então começamos desde Adão e Éden e culminamos ou chegamos no cumprimento da promessa que é Cristo, o descendente da mulher. Então fizemos aqui um resumo, um voo panorâmico a respeito da história da redenção, passando por todo o Antigo Testamento, analisando de maneira razoável os pactos, as alianças feitas ao longo de todo o Antigo Testamento, e que chegamos por fim na aliança feita aqui em Cristo, aliança, o Novo Testamento, que é o cumprimento de tudo aquilo que foi prometido logo após a queda à mulher lá no Éden, semente da mulher, descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E então, para cumprimento da promessa, Deus vai desenvolvendo toda a história no Antigo Testamento, fazendo alianças e pactos com cabeças federais, não é? A fim de cumprir essa promessa na plenitude dos tempos, que foi exatamente o advento do Filho de Deus, Jesus Cristo, para, através da sua obra, redimir, resgatar e desfazer as obras do diabo através da sua obra de redenção. Então nós vimos que existem dois cabeças federais principais, não é? Adão e Cristo. Vimos aqui os pactos feitos ao longo das eras, o pacto noético. O objetivo era preservar a linhagem ou a semente do descendente da mulher, em virtude do qual Deus prometeu que viria para salvar o seu povo e desfazer as obras do diabo. Então, ali no pacto noético, Deus exerce seu juízo sobre a humanidade, mas preserva a família de Noé, 8 pessoas, a fim de preservar a semente da mulher, descendente que viria para esmagar a cabeça da serpente. Então ele está protegendo, né? Ele está preservando a semente do descendente prometido. Então ele agora chama Abraão, faz um pacto com Abraão, uma aliança com Abraão, uma promessa a Abraão. Ele promete uma terra e um povo numeroso, e também um descendente, em que neste descendente de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Nós vimos muito bem, de acordo com Gálatas capítulo 3, versículo 16, que o descendente de Abraão, no qual todas as nações seriam abençoadas, não era Isaac, mas era o Cristo, o filho de Abraão, descendente de Abraão. O objetivo dessa aliança foi mostrar em que povo esse descendente nasceria, de que povo ele seria, e em que território geográfico ele nasceria, ele viria ao mundo, né? Vinha do povo de Israel, formado por Deus a partir de Abraão. Deus chama Abraão um homem pagão, gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera as 12 tribos, e assim nasce a nação de Israel. Era desse povo que o descendente viria, o descendente prometido, para redimir o seu povo. Era nesse território geográfico, a terra de Canaã, a terra prometida, que também ele nasceria. Então a história desenvolve, Deus agora, depois de 400 anos, o povo escravo no Egito, ele levanta Moisés para libertar o povo do Egito, e com Moisés também, sendo um mediador dessa aliança, né, ele faz o pacto sinaítico, ou o pacto mosaico, lá no Monte Sinai, onde ele dá leis a Moisés, regulamenta a maneira que esse povo viveria. Então Deus dá lei moral, né? Ele expressa em tábuas da lei a lei moral, as leis cerimoniais e as leis civis, a maneira como esse povo deveria viver em comunidade, em sociedade. E a lei cerimonial serviria para apontar para Cristo, o prometido, o descendente prometido, através de sombras e tipos. Então, o sacrifício, o sacerdócio, o tabernáculo, todo aquele cerimonialismo tem um objetivo pedagógico, que é apontar para um sacrifício superior e maior que viria, que seria feito através do descendente, do Filho de Deus,
prefigurado no sacrifício de animais. O sacerdócio apontava para o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é do Cristo, Filho de Deus, que é para toda a eternidade, né, que não tem nem começo nem fim. Seria o mediador entre Deus e os homens. Então, enfim, foi feito esse pacto, essa aliança com Moisés com esse objetivo. Então a história desenvolve-se, chega o período dos juízes, o povo então pede um rei de acordo com os povos pagãos. É levantado Saul, da tribo de Benjamim. Pouco tempo depois, Saul é rejeitado porque desobedece. Então Deus agora chama por trás das ovelhas Davi, da tribo de Judá. De acordo com a profecia de Gênesis 49:10, que o cetro jamais sairia de Judá, o leãozinho. Então Davi passa a reinar, reina 40 anos sobre Israel. E no final da sua vida, Deus faz uma promessa a Davi, o pacto Davi, e que também um descendente dele, um filho de Davi, se assentaria no trono para reinar para todo sempre. Seu trono, seu reino jamais teria fim. A gente sabe muito bem que isso não era uma profecia a respeito de Salomão. Salomão era apenas um tipo que prefigurava o reino do filho de Davi prometido, Jesus Cristo, que se assentaria no seu trono para nunca mais deixar de reinar. E isso acontece. Jesus então vem na plenitude dos tempos, cumpre-se toda a promessa, né? A promessa feita à mulher lá no Éden, que o descendente viria para resgatar o seu povo e esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. Na plenitude dos tempos, Jesus vem, no sangue dele, no seu sacrifício, é estabelecida então a nova aliança, o pacto de graça, que não é mais exigido do homem nenhuma obediência, somente arrependimento e fé, não é? Fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo, para que então tais pecadores possam ser beneficiados ao adentrar por intermédio da fé em Cristo no pacto da graça e receber todos os benefícios. Então Cristo veio cumprir o pacto de obras que o nosso primeiro pai Adão não pôde cumprir, o nosso primeiro cabeça federal. Ele cumpre, conquistando assim para o seu povo todos os benefícios e privilégios desse pacto, mas ele recebe também toda a maldição desse pacto de obras quebrado pelo nosso primeiro pai Adão. Então ele morre para pagar os nossos pecados, como nosso substituto, para expiação do nosso pecado. E assim ele cumpre toda a justiça, conquista a salvação e o perdão para o seu povo e a garantia de justificação através da fé no seu nome. E ali no seu sangue é estabelecido o pacto da graça, a nova aliança feita no meu sangue, disse Jesus, que é derramado por muitos, em virtude da qual todos nós somos salvos. Somos salvos em virtude da nova aliança, em virtude do pacto da graça feito no sacrifício de Cristo, no sangue de Cristo. Então assim nós resumimos, né, e nós percebemos que temos então um quadro geral, né? Olhamos de maneira assim panorâmica para todo o quadro da história da redenção. Então nós percebemos que toda a Bíblia ela é uníssona, ela é harmoniosa, toda ela aponta para o mesmo lugar, para o mesmo personagem central, o nosso herói, Jesus Cristo. Tudo é sobre Jesus. Isso é belo, isso é maravilhoso, né? Que a Bíblia foi escrita em um período de 1.600 anos, por pouco mais de 40 autores, em 3 línguas diferentes, 3 continentes diferentes, todos falando a mesma coisa. Que coisa bela. Não havendo contradição, mas tudo apontando para o mesmo personagem central na história, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o descendente da mulher que viria para resgatar o seu povo, esmagar a cabeça da serpente, para a glória de Deus. Então hoje, irmãos, nós iremos estudar de maneira mais detida e específica o pacto de obras. O pacto de obras. Primeiramente, irmãos, vamos dar algumas definições importantes para que a gente possa avançar nesse assunto e compreendê-lo de maneira mais adequada. Existem, irmãos, alguns termos que utilizamos para obtermos uma melhor compreensão da teologia bíblica e resumir pontos importantes. Esses termos, quando empregados, servem para exprimir realidades bíblicas. Embora alguns deles não estejam expressos literalmente nas Escrituras,
eles expõem conceitos extraídos delas, como, por exemplo, o termo trindade, que não é encontrado literalmente na Escritura, mas expressa algo que é claramente encontrado na Bíblia, ou seja, Deus que é ao mesmo tempo único e tripessoal, Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja, o termo literalmente trindade não aparece na Bíblia, mas o conceito sim, é ensinado. Nós lemos as páginas das Escrituras e nós percebemos que esse Deus único, vivo e verdadeiro que se revela nas páginas das Escrituras, ele é um Deus que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja, o termo trindade não aparece literalmente, mas o conceito sim. Então vimos lá no batismo de Jesus, em Mateus, o que é que nós vimos ali? Uma manifestação da trindade. Quem está sendo batizado? O Filho. Quem é que fala do alto? Eis aí meu Filho amado em quem me comprazo. O Pai. E quem é que desce sobre o Filho? Em forma corpórea de uma pomba? O Espírito. Então veja uma manifestação da trindade no momento exato em que o Filho de Deus está sendo batizado. Como? Lá no Éden também, façamos, né? Gênesis 1, 26, já desde o comecinho, Deus já vai se revelando como um único Deus vivo e verdadeiro, mas que subsiste em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, ele está falando uma linguagem plural, façamos. Né? Ou seja, traz a ideia de mais de uma pessoa que constitui Deus, né, em sua essência. Na grande comissão, Jesus diz, olha, todo o poder me é dado no céu e na terra. Ide, portanto, e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-vos a guardar tudo quanto vos tenham ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vários textos, né? O apóstolo Paulo, nas suas cartas, está encharcada de expressões que ensina muito claramente, né? As saudações, por exemplo, né? Saudações, sempre Paulo faz menção ao Pai, ao Filho, às vezes aponta para as consolações do Espírito Santo. Então, muito claramente a Escritura ensinado a verdade da trindade, embora o termo literalmente trindade não é expressamente falado na Escritura, mas o conceito dessa doutrina é bíblica. Então, por isso, irmãos, antes de avançarmos para estudarmos a teologia pactual batista, que inclui 3 grandes pactos, os quais são o pacto de obras, o pacto da graça e o pacto da redenção, é importante compreendermos alguns termos chaves que nos ajudará a entender o assunto de maneira adequada, certo? Então, algumas definições aqui importantes. Primeiro, a definição de pacto. Pacto ou aliança. O que é pacto ou aliança? É um acordo em certos termos, mutuamente estipulado por 2 ou mais partes. Isso é o que a definição de John Owen, né? E tem um outro teólogo que define da seguinte maneira: um compromisso, um acordo com sanções divinas entre um senhor e um servo. Então, isso é um pacto, isso é uma aliança, é um acordo, é um compromisso feito entre 2 partes ou mais, né? Se comprometendo, se aliançando, se pactuando a respeito de algo. Isso é um pacto, isso é uma aliança. E promessa? Promessa nas Escrituras de respeito ou consiste no envio de um Salvador ou Redentor para Israel, né, para a salvação do seu povo. Então isso é o conceito básico a respeito do promessa. A promessa que aparece na Bíblia a respeito desse assunto, né, da obra da redenção, sempre de respeito ao envio por parte de Deus de um Salvador, de um Redentor para a remissão do seu povo, para a salvação do seu povo. Essa definição quem deu foi John Spielberg. Você sabe quem é? O primeiro pastor batista particular, ou calvinista. A primeira igreja batista particular, 1638. Ele foi o primeiro pastor batista reformado, vamos dizer assim, né? Batista particular.
da primeira igreja batista particular do século XVII. Ele define promessa dessa maneira. E cabeça federal? Então, cabeça federal. Veja, essa expressão cabeça federal, evidentemente, não aparece nas escrituras, né? Mas o conceito está lá, a gente vai ver como é que. A gente vai ver muito claramente. Irmãos, cabeça federal é um indivíduo que representa um grupo. Por exemplo, o presidente do Brasil é um cabeça federal. Ele é um indivíduo que representa uma nação. Ele é responsável pelo que acontece nessa nação. Tanto é que qualquer coisa, seja boa ou ruim, que reflita na nação como um todo, né? Quem é que é responsável? Quem é que recebe os méritos, seja positivo ou negativo? Aquele que o representa, o presidente. Se a economia vai bem, quem recebe os méritos? O presidente que está fazendo uma boa gestão, uma boa administração. Mas se vai mal, quem recebe a crítica? O presidente que tem administrado mal os recursos públicos. Então, cabeça federal. A gente já estudou aqui também sobre esse mesmo conceito, né? Esse mesmo princípio no que diz respeito à família. Quem é a cabeça federal de uma família? O chefe do lar, o homem. O homem é o cabeça federal da família. Ele responde pela família. Ele representa a família publicamente. Em todos os aspectos. Em todas as esferas. Então, quando a família é um cabeça federal, o marido é o cabeça federal, o homem é o cabeça federal da sua família. Que lidera, que governa, que representa a sua família. Esses são alguns exemplos. Como? Acaba e não conhecia esse termo, não, né? Não conhecia, mas a realidade era né? Clara, né? Porque ele vai mal, então todo o reino vai mal, a família vai mal. Quando ele falha. Certo, irmão? Então, mais uma definição aqui para a gente avançar mais um pouco. Tipo e antítipo. Os irmãos sabem o que é tipo e antítipo? Richard Barcelos, também é um pastor batista reformado. Ele traz a seguinte definição sobre isso. Ele diz assim: uma pessoa, um lugar, uma instituição ou evento histórico designado por Deus para apontar para alguma pessoa, lugar, instituição ou evento históricos futuros. O antítipo é a substância daquilo que foi prefigurado pelo tipo. É a realidade para o qual o tipo apontava. Por exemplo, o sangue e sacrifícios de animais no Antigo Testamento era o tipo que apontava para o antítipo, ou seja, o sacrifício de Cristo. Então, o tipo é a sombra, o antítipo é a realidade, substância. Entenderam? Compreenderam? Por exemplo, a Arca de Noé era o quê? Um tipo de quem? De Cristo. E alguns também colocam como sendo um tipo da igreja, né? Mas é um tipo de Cristo, porque foi por intermédio da arca que Noé e a família foram poupados da ira de Deus. E o Novo Testamento nos ensina muito claramente que é em Cristo que nós somos poupados da ira vindoura, do juízo futuro de Deus que vem sobre a humanidade. Estamos guardados e assegurados em Cristo. Entenderam? Então, o que é o tipo? A sombra, que prefigura o antítipo, que é a substância, que é a realidade que viria no futuro. Certo? Então, o sacrifício de animais no Antigo Testamento era o tipo de quê? Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo. Certo? Os sacerdotes e sumos sacerdotes. O sumo sacerdote, de maneira específica, no Antigo Testamento, era um tipo de quem? Do sacerdócio de Cristo. Segundo a ordem de Melquisedeque. O tabernáculo
Era um tipo, uma sombra que apontava para a realidade da igreja. Então, veja que tudo no Antigo Testamento, os reis, era um tipo, uma sombra que apontava para o reinado de Cristo, o Rei Supremo. Certo? Os profetas, tipos, sombras, que aponta para um profeta maior e superior que é Cristo. A revelação final, plena, né? Profeta maior. Então, o tipo são as sombras, as figuras, né, que aponta para a substância, a realidade que viria futuramente. Então, é exatamente isso que, na definição de Richard Barcelos, né? É uma pessoa, um lugar, Canaã. A terra prometida por Deus no Antigo Testamento era um tipo, uma figura de quê? Do céu, da nossa Canaã celestial. Certo? Então veja que tudo tem um objetivo lá no Antigo Testamento. Tudo tem tudo prefigura algo superior, maior que viria no futuro. Moisés era o quê? Era o libertador do povo do Egito, né? Então Moisés tipifica Cristo, o libertador, né? O redentor, que viria para libertar o seu povo da escravidão, do pecado, do diabo, do mundo. Então Moisés era um tipo, ele tanto é que ele é chamado de o mediador da antiga aliança, né? Moisés foi o mediador da antiga aliança. Quem é o mediador da nova aliança? Cristo, aquele que nos liberta do império das trevas. Então, um tipo e um antítipo é uma pessoa, um lugar, uma instituição ou evento histórico designado por Deus para apontar para alguma pessoa, algum lugar, ou instituição, ou eventos históricos futuros. Tipo e o antítipo. Certo? Tipo, sombra, antítipo, a substância, a realidade. Tendo, irmãos, considerado isto, e esclarecido alguns termos importantes, passaremos a considerar então agora, de maneira mais específica e detida, o pacto de obras. Esse, um dos três grandes pactos, né? Fala lá, Valdir. Aham. Aham. Sombras. As coisas que é delícia. Exatamente. Exatamente. Então, o pacto de obras, irmãos. Pacto de obras. Irmãos, o pacto de obras diz respeito à aliança feita por Deus com Adão no Éden antes da queda. Certo? Diz respeito à aliança feita por Deus com Adão lá no Éden antes da queda. Embora o termo pacto ou aliança não esteja literalmente expresso, podemos perceber que um compromisso ou um acordo com sanções divinas entre um senhor e servo está sendo claramente estabelecido lá com Adão. De acordo com Gênesis 2, versos 16 e 17, o pacto com Adão exigia que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se violasse esse preceito, o que aconteceria? Ele morreria. A quebra desses termos traria consequências, tais como não poder comer da árvore da vida e obter a vida eterna, ou seja, não teria as bênçãos que receberia por sua obediência. Gênesis 3, 22 diz claramente isso. Logo depois da queda, né? Olha o que Deus diz. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que um homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden,
e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, qual foi a consequência da desobediência de Adão? Ele perdeu o poder, ou o privilégio, né, de comer da árvore da vida e obter a vida eterna em virtude da sua obediência perfeita a Deus. Então, essa era a consequência. O pecado de Adão, irmãos, afetou todos os seres humanos. Por quê? Porque ele era o cabeça federal da raça. De acordo com o texto básico que nós usamos aqui, Romanos 5, 12. Por um pecado, por um homem, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Por isso que todos morreram, porque todos pecaram. Então, como é que todos pecaram? Como é que nós vivemos há praticamente aí cerca de 6.000 anos de distância de Adão e somos culpados pelo pecado dele? Porque ele era o cabeça federal da humanidade, ele era o representante com quem Deus fez esse pacto de obras, que era um pacto condicional, um pacto que dependia da obediência perfeita e constante de Adão, o nosso cabeça federal. Se ele permanecesse em perfeita obediência a Deus, não somente ele, mas toda a sua posteridade também seriam abençoados com a árvore da vida. Mas ele desobedece e recai sobre ele, bem como toda a sua posteridade, as consequências de tal desobediência. Então o homem passa a ser agora um maldito por quebrar a lei, por quebrar o pacto, por quebrar a aliança com Deus. Romanos 5,19 fala que pela desobediência de Adão, muitos tornaram-se pecadores. Já no verso 18 do mesmo capítulo, fala que a ofensa de Adão trouxe juízo sobre todos os homens para condenação. Veja que coisa. A ofensa dele, o pecado dele, a transgressão dele, trouxe juízo e condenação para todos os homens. Para todos aqueles que estavam debaixo da sua representatividade. Sendo ele o cabeça federal, né? Representante da humanidade. Ele peca, ele transgride, ele ofende a Deus, e isto traz juízo não apenas para ele, mas para todos os homens. Em Isaías, irmãos, 24, versículo 5 e 6, afirma que a maldição que se estende a toda a terra surgiu devido à transgressão das leis, à mudança ou à violação dos estatutos. Olha que coisa. Leia aí, Valdir. Isaías 24, versículo 5 e 6. Olha o que diz aí. Na verdade, a terra está violam os estatutos e quebram a aliança. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam dela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e todos os homens estarão. Veja aí. Por que a terra está do jeito que está? Diz aí, por conta da transgressão das leis por parte dos moradores da terra. Quebram os estatutos, violam a lei, pecam contra o Criador. É razão do porquê a terra está do jeito que está. O mundo está do jeito que está. Tem um autor comentando esses versículos aí, ele diz o seguinte. Ele diz que esse texto diz que sua referência mais ampla é a aliança implícita entre o Criador e a criatura, no qual o Criador promete vida abundante em troca da criatura viver em consonância com as normas estabelecidas na criação. Ou seja, de maneira mais ampla, mais geral, esse texto faz uma referência à aliança feita com Adão lá na criação.
em que Deus promete bênção, bem-aventurança, prosperidade, em virtude da obediência à lei. Mas pelo fato do homem ter transgredido, acontece o que acontece, trouxe toda essa maldição por conta da desobediência dos seus moradores. Em Oséias, capítulo 6, versículo 7, o profeta compara a quebra da aliança do povo com a transgressão de Adão. Vê aí, o Hélio, por gentileza. Oséias 6, 7. Oséias aí está fazendo uma comparação da quebra da aliança por parte do povo com a transgressão de Adão. Mas eles transgrediram a aliança Como Adão. Eles se tornaram Veja só. Eles quebram a aliança como quem? Como Adão. Então, o profeta Oséias está comparando a quebra, a transgressão do povo de Israel com a quebra, o pecado, a transgressão de Adão lá no Éden. A transgressão de Adão, como um grande ato normativo da quebra do pacto, tornou-se naturalmente o padrão contra o qual o atrevimento de Israel ao violar a aliança pudesse ser comparado. Então a transgressão de Adão passou a ser como sendo um padrão em que o profeta, compara com a transgressão do povo de Israel naquele período da história. Vocês transgridem como transgrediu Adão. Vocês pecam como pecou Adão. Vocês quebram como quebrou Adão. Então usa a transgressão ou a quebra do pacto de Adão como sendo um padrão em que compara a transgressão do povo de Israel. Portanto, irmãos, notamos que, embora a expressão pacto de obras não apareça literalmente, o seu conceito é claramente ensinado nas Escrituras. Tudo isso aqui que eu estou citando para vocês é simplesmente para mostrar de que, embora o termo literalmente pacto de obras não apareça, o conceito, a semelhança da Trindade, é claramente ensinado nas Escrituras. Porque existem algumas vertentes que negam esse pacto. Diz que não tem pacto de obras. E aí chega até a dizer também que não existe pacto da graça. E um dos argumentos é exatamente porque não está na Bíblia, não aparece o termo, a expressão, mas significa que, pelo fato de não estar expresso literalmente nesses termos, mas o conceito é claramente ensinado nas Escrituras. Claramente ensinado nas Escrituras. Se seguíssemos essa mesma linha de raciocínio, então deveríamos também desconsiderar a Trindade. A Trindade não aparece literalmente na Escritura, mas o conceito, sim, é ensinado na Escritura. É uma doutrina bíblica verdadeira. Além desses textos, irmãos, que mostram muito claramente o conceito de pacto de obras, em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, percebemos implicitamente uma promessa e de maneira explícita um mandamento e uma ameaça. Presta atenção. Promessa, mandamento e ameaça. Quando a presença de uma promessa e de uma ameaça coexiste com um mandamento, é uma indicação de que esse mandamento não é uma simples lei, mas um pacto. Então, quando aparece uma promessa, aparece um mandamento e uma ameaça, são características não apenas de uma simples lei comum, mas ali está sendo estabelecido um pacto, uma aliança. Então, aqui em Gênesis 2, verso 15 a 17, Deus está não apenas dando uma ordem, mas estabelecendo um pacto com Adão. Um pacto com Adão. Vamos ler Gênesis 2, verso 15 a 17.
Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu ordem, eis aí a ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está a ameaça. E onde é que está a promessa? Está implícito. Se ele continuasse obedecendo a ordem de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, consequentemente ele alcançaria a promessa. Qual a promessa? De vida eterna. Comeria a árvore da vida. E viveria para sempre, seria abençoado. Então, a promessa está implícita. Mas a ordem, o mandamento e a ameaça está claramente explícita, as claras. Ele dá ordem, não coma, e ele ameaça, se comer, morre. E a promessa, consequentemente a isso, está implícita, né? É o oposto da ameaça. Se você comer, você morre. Mas se você não comer e manter-se em obediência, você viverá. Então tem uma promessa, um mandamento e uma ameaça. Que caracteriza não apenas uma simples lei, mas um pacto, uma aliança feita com Adão. Ia falar o Valdir? Como? Foi? Tá bom, meu irmão. Se quiser falar, fala, viu? Um autor chamado Samuel Henigan, é um autor batista, né? Samuel Henigan. Ele escreve exatamente um livro sobre esse assunto, teologia bíblica, né? Cristo, seus pactos e seu reino. Da estandarte de Cristo. Ele diz o seguinte, diz assim: a árvore do conhecimento do bem e do mal era um testemunho visual para Adão de que a desobediência leva à morte. O salário do pecado é a morte. É por isso que entendemos que o oposto é visto na outra árvore, que leva o nome árvore da vida. A árvore da vida era um testemunho visual para Adão de que se ele obedecesse, receberia a vida eterna. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal era um testemunho para que Adão não desobedecesse. A árvore da vida era um testemunho de que se ele obedecesse, ele seria abençoado, ele viveria eternamente. Um outro autor chamado Nehemiah Cox, conhece? É um pastor batista do século XVII. Nehemiah Cox, ele escreve também sobre esse assunto. Ele diz assim, ele fazendo alusão à árvore da vida, esse comentário de Apocalipse 2:7. Ele está comentando Apocalipse 2:7, então ele faz uma alusão à árvore da vida, lá de Gênesis. Vê o que ele diz. Ali, ele promete uma recompensa eterna àquele que vencer. Dar-lhe-ei a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isso é assim em razão de Deus haver designado essa árvore para ser uma garantia de vida eterna para Adão, nos termos e condições de um pacto de obras, e pela analogia da recompensa que Cristo dá a seus fiéis nos termos de outro pacto. Então, Nehemiah Cox, ele disse que a árvore da vida era uma garantia de vida eterna para Adão, em virtude de sua obediência, né? Nos termos de um pacto de obras, que era um pacto condicional. Então, o pensamento batista reformado, confessional, histórico, é exatamente um pensamento aliancista, que entende, que crê, defende, que ensinam a realidade de um pacto de obras feito com Adão, antes da queda lá no Éden. Um outro autor chamado Pascal Denot, também um batista. Ele falando sobre a queda do homem, ele diz o seguinte: para compreender bem a queda do homem, é necessário explicar o quadro teológico no qual ele aconteceu, ou seja, o pacto das obras. Para nós entendermos bem a respeito da queda do homem, é necessário nós lermos
tal narrativa que revela a queda do homem dentro da perspectiva de um pacto de obras, um pacto condicional feito com Adão. Essa aliança, mesmo não sendo denominada, é claramente subentendida no primeiro parágrafo do capítulo 6 da nossa confissão. E em vários outros lugares, mas vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, do capítulo 6. Deus criou o homem justo e perfeito, e lhe deu uma lei justa, que seria para a vida se ele a tivesse guardado, ou para a morte se a desobedecesse. Porém, o homem não manteve por muito tempo a sua honra, a sua obediência. Está lá na nossa confissão, capítulo 6, parágrafo 1. Fala sobre a queda do homem. Portanto, irmãos, notamos que Deus estabeleceu um pacto, um compromisso com Adão, com toda a humanidade, né? Tendo como representante Adão, o cabeça federal. E ele era um pacto de obras, ou seja, dependia da perfeita obediência de Adão, o cabeça federal, o cabeça pactual. Então é muito claramente ensinado nas Escrituras que Deus estabeleceu um pacto de obras com Adão, o cabeça federal, em que dependia para que tanto ele quanto a sua posteridade fosse então abençoada com a vida eterna da sua obediência. Se ele obedece perfeitamente e continua vivendo em harmonia com o seu Criador, não somente ele, como também toda a sua posteridade seriam abençoados com a árvore da vida, com a vida eterna. Mas ele não se mantém por muito tempo nessas condições. A vida eterna seria dada a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de uma perfeita obediência pessoal. Logo, se obedecesse aos termos dessa aliança, viveria eternamente, comeria da árvore da vida e estaria perpetuamente em um estado de bênção e glória com Deus. E por ser o representante pactual da humanidade, se desobedecesse, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, não apenas ele, mas toda a sua posteridade seria amaldiçoada. Morreria e sofreria todas as implicações dessa morte, pois o salário do pecado é a morte. Foi exatamente isso que aconteceu, infelizmente. Eu quero ler aqui mais 2 parágrafos da nossa confissão, capítulo 6 da nossa confissão, parágrafo 2 e 3. Veja o que diz. E vai refletir exatamente isso. Nossos primeiros pais, por esse pecado, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus. E nós neles. Por quê? Ele é o nosso cabeça federal, nosso representante. E por isso, a morte veio para todos. Conforme diz Romanos 5,12. Todos nos tornamos mortos em pecados e delitos. E totalmente corrompidos em todas as faculdades e parte da alma e do corpo. A consequência do pecado é que nos tornamos completamente depravados. Isto é, toda a constituição daquilo que nós somos foi afetado pelo pecado. Nossa mente, nossa razão, nossa consciência, nosso intelecto, nosso coração, nossa alma, nosso corpo. Estou aqui com a garganta inflamada, doendo, consequência do pecado. Então, toda a nossa constituição como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, em virtude do pecado dos nossos primeiros pais, foi afetado. Toda a constituição do que nós somos, nosso corpo, nossa alma, nossa mente, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso intelecto, tudo foi afetado. Parágrafo 3. Sendo eles os ancestrais e pelo desígnio de Deus,
os representantes de toda a humanidade, a culpa do pecado foi imputada a toda a sua descendência. E a corrupção natural passou a todos os seus descendentes, que deles procedem por geração ordinária. Então, o pecado de Adão foi imputado a todas as suas descendências. Todos os seus descendentes, né? Que foi gerado por geração ordinária, que procederam por geração ordinária. Um meio natural, né? Então, o pecado dele foi imputado a todos, por ser ele nossos representantes atuais, o representante de toda a humanidade. Sendo assim, irmãos, o pecado de Adão afetou todos os seres humanos, pois ele era o cabeça pactual da raça. O pacto de obras, irmãos, por ser um pacto condicional, necessita de obediência perfeita, sem nenhuma transgressão à lei de Deus, a qual nenhum de nós, da caída posteridade de Adão, conseguiria cumprir. É exatamente o que diz no final do parágrafo 3, do capítulo 6 da nossa Constituição. Diz assim: eles são agora concebidos em pecado, e por natureza filhos da ira, escravo do pecado, sujeito à morte e a todas as outras misérias espirituais, temporais e eternas, a menos que o Senhor Jesus os liberte. A menos que o Senhor Jesus os liberte. Então nós agora, da caída posteridade de Adão, estamos completamente incapazes de obedecer a Deus perfeitamente nos termos do pacto de obras, que é condicional. Em outras palavras, ninguém consegue ser salvo por suas próprias obras, por sua própria obediência, porque exige uma perfeição do cumprimento à lei de Deus. E nós que somos geração ordinária de Adão, caídos, maculados e corrompidos pelo pecado, somos agora completamente incapazes de cumprir este pacto. Completamente incapazes. A menos que Jesus liberte. Porque nós cumprimos ele em Cristo. Quando a sua justiça, em virtude do seu cumprimento e obediência perfeita ao pacto de obras, à lei de Deus, ela é imputada ao pecador que crê nele. Então, por que Jesus Cristo é o único que tem o poder de libertar o homem de tal estado de maldição e ruína? E a resposta é, irmãos, porque o preço que precisava ser pago, ele pagou por nós. As exigências divinas que precisavam ser atendidas, ele atendeu. Esse é o motivo pelo qual o segundo Adão, Jesus Cristo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, o Filho de Deus, obedeceu perfeitamente a todas as exigências divinas no lugar do seu povo. Em outras palavras, ele cumpriu perfeitamente o pacto de obras. O pacto quebrado por Adão. Então ele vem para cumprir toda a justiça. Não para revogar a lei, mas para cumprir. Então ele cumpre como nosso agora representante, o novo cabeça federal da humanidade, da nova humanidade, ou melhor, da igreja, né, do povo de Deus. É clara o contraste entre a desobediência de Adão e a obediência de Cristo. Adão desobedece enquanto Cristo obedece. A obediência de Adão foi provada em seu encontro com a serpente no jardim. E por esse ato de desobediência, a condenação e maldição veio sobre todos os homens e afetou todo o seu ser. Agora, os seres humanos caídos encontram-se mortos em seus delitos e pecados. Sua condição
sem condição alguma de se justificarem, embora as exigências da obediência perfeita continuem em vigor. Portanto, todos necessitam escapar da ira vindoura e da condenação que os espera. Todos precisam de um Salvador. A boa notícia, irmãos, é que o prometido, descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que viria para desfazer as obras do diabo e resolver o problema do pecado, Jesus Cristo, ele veio ao mundo. Cumpriu toda a justiça. Foi tentado pelo diabo no deserto, sem contudo incorrer no pecado. Entregou-se como um sacrifício a Deus, tomando sobre si no madeiro o cálice da ira de Deus no lugar de pecadores. Sendo o Deus homem, Jesus Cristo foi capaz de aplacar a ira de Deus e salvar uma grande multidão de pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação, e de colocar-se como um perfeito mediador entre Deus e os homens. Por meio do sacrifício de Cristo, há reconciliação entre Deus e todos aqueles que são conduzidos ao arrependimento e fé para a salvação. Então, irmãos, compreendendo a verdade desse pacto de obras feito com Adão, qual é a nossa única esperança? Não há outro, senão Jesus Cristo, o segundo Adão, que veio para cumprir e cumpriu perfeitamente o que o primeiro Adão não conseguiu cumprir. Cumpriu e cumpriu perfeitamente. Em virtude da sua obediência, do seu mérito, da sua justiça, ele conquistou a salvação de muitos pecadores. A justiça necessária, a justiça suficiente para que pecadores que se arrependem e crê nele pela fé, receba ela por imputação. E então seja justificado de todos os seus pecados. Em virtude daquilo que ele fez, morreu na cruz como um preço, como um pagamento pela nossa dívida. E ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos como garantia da nossa e para nossa justificação. Então, irmãos, em última instância, todo ser humano ou está em Adão, tentando salvar-se inutilmente pelos seus próprios esforços. A gente já viu aqui que não é mais possível. Ou então estão em Cristo, salvos pela justiça dele, pela obediência dele, pelos méritos dele, no cumprimento do pacto, no cumprimento da aliança. É por isso que só há salvação somente em Cristo. Porque ele é o segundo Adão, no qual recebemos a justiça necessária e suficiente para sermos considerados, declarados e tidos pelo próprio Deus como justos. É a justiça de Cristo que é imputada na nossa vida pela fé. Nós cremos que a sua justiça nos é imputada. Como o pecado do primeiro Adão foi imputado a nós. Agora a justiça do segundo Adão é imputada a nós pela fé. O pecado do primeiro Adão foi imputado por geração ordinária, por natureza. Nós nascemos debaixo dessa corrupção. A justiça do segundo Adão é imputada na vida de um pecador pela fé. Por isso que nós cremos que a fé é um único instrumento de justificação. Quando nós cremos, então a justiça de Cristo é imputada a nós. A sua perfeição, a sua obediência, a sua retidão, seus méritos. E isto é suficiente. Por isso que nós dizemos, somente Cristo. Somente a fé é suficiente para salvar qualquer pecador
e verdadeiramente é conduzido a Cristo em arrependimento e fé. Ele cumpriu toda a justiça. Nele se encontra toda a justiça necessária e suficiente para a salvação de qualquer um de nós pecadores. Ele fez tudo o que era necessário e suficiente. Portanto, irmãos, creamos em Cristo, nos apegamos a Ele, porque Ele é a única esperança de salvação. Amém.